Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Aikido. Já ouviram falar? Modalidade um pouquinho diferente, né? Termo que nós não estamos tão acostumados. O que será que é esse Aikido? O que nós podemos relacionar? Será que nós já assistimos algum filme? Passamos por alguma situação que nós consigamos fazer essa relação com o Aikido? Então, você sabia que um dos maiores representantes na atualidade desse estilo marcial é o famoso ator de Hollywood, Steve Seagal? Então, gente, talvez vocês já tenham visto até mesmo em algum filme na televisão, né? Vocês nem sabem que está relacionado a essa arte marcial, mas está lá, vocês estão assistindo e vocês nem sabiam. Ainda adolescente, ele partiu para o Japão para aprender artes marciais, tendo tornado-se ali mestre em Aikido. Nós temos então duas animações já que mostram para vocês um pouquinho do que é esse estilo, o que é essa arte marcial, que talvez nós não tenhamos tanto contato aqui na nossa cultura brasileira, não é mesmo? Quais que são os objetivos com a nossa aula? Conhecer os elementos históricos e os principais fundamentos técnicos do Aikido e reconhecer as regras básicas do Aikido. Lembrando então que é uma modalidade que não faz tanto parte da cultura brasileira, como eu falei, quem sabe agora, fazendo relação com alguns filmes, algumas imagens, nós possamos entender um pouquinho melhor e vamos desmistificar, então, conhecer a história, fundamentos e regras através da aula de hoje. É uma arte marcial criada no Japão após a Segunda Grande Guerra, pelo mestre Morihei Ueshiba. Ele já é falecido, então, ele nasceu lá em 1883 e faleceu em 1969. E o conceito fundamental desta arte marcial consiste no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Então, sempre pensar na harmonia. Como diversas artes marciais que vêm ali da cultura japonesa, então muita questão de valores, pregar pela harmonia, por esse equilíbrio corpo, mente, nosso corpo com o universo que nos rodeia, não é mesmo? Que só assim que essa arte marcial vai conseguir se desenvolver. Aqui na imagem nós temos então a foto de um mestre de Aikido, também uma foto mais antiga, e que mostra um mestre de Aikido dentro de uma área de combate, de uma área de treinamento. É uma arte de autocontrole físico e mental que propicia a seus praticantes, aikidokas, a descobrirem-se a si próprios. Como eu falei, todas essas artes marciais, então, que estão mais pautadas na questão do equilíbrio, corpo, mente, universo, elas ajudam vocês a refletir, interiorizar, fazer uma parte mais meditativa e vocês acabam tendo um autoconhecimento, né? Vocês acabam entendendo melhor como vocês pensam, como vocês se sentem, e isso também ajuda na hora de desenvolver os gestos técnicos da modalidade. Sua prática baseia-se na recepção, anulação de ataques e não no gesto de atacar por iniciativa própria. Então isso é muito importante, gente. O Aikido é uma arte marcial que tem sua origem na defesa e não no ataque. Muitas vezes quando nós pensamos nas lutas, nós pensamos em atacar, ir de encontro ao oponente. E o Aikido não, ele surgiu do contrário, da parte de defender, bloquear esse ataque que vem de um adversário e daí sim desenvolver as suas técnicas. O termo é composto por 3 caracteres. Ai, que significa harmonia. Para controlar um oponente, primeiramente é necessário tornar-se um só com ele, para em seguida, como um só conjunto, dominá-lo. Que tem a ver com a energia universal existente em todas as coisas, e o caminho, a busca de uma evolução pessoal e espiritual, caminho da harmonização das energias.
Nós conseguimos, inclusive, ver um praticante de Aikido fazendo uma prática meditativa ali. E isso que eu falei, gente, é uma prática que ela trabalha muito com esse equilíbrio das energias, o controle mental, o controle corporal. Eu só vou ter o controle do meu corpo a partir do momento que eu assumir o controle da minha mente. Então, primeiro eu tenho esse domínio para depois conseguir empregar as técnicas corretas ali, corporais, para que eu seja realmente efetivo no domínio dessa luta. Esta arte é baseada na defesa. Existem dois componentes básicos nesse treino. O que será quem irá receber a técnica e cabe-lhe o papel de atacar o outro, Aikidoka. Então, no treino sempre vai ter a pessoa que vai vir. Se eu tenho que praticar o treino de Aikido, eu tenho que praticar a defesa. Mas para eu defender, eu tenho que ter alguém me atacando. Então, eu sempre vou ter o que, né, que vai receber a técnica de defesa. Essa pessoa ela vai partir para o ataque e a pessoa que está treinando o Aikido, nesse momento, vai tentar empregar uma técnica de defesa ali, que é o Nadi. Será quem aplica a técnica em questão, cabendo-lhe toda a responsabilidade de assegurar não só a sua própria proteção, mas também a do o quê. Então, além de eu aplicar a minha proteção, de eu cuidar para que eu não me lesione, para que não aconteça nada de grave comigo, quando eu aplico a técnica do Aikido nessa pessoa que está treinando comigo, eu tenho que cuidar da segurança do outro também. Eu tenho que cuidar para que esse meu parceiro de treino não sofra nenhuma lesão se eu fizer um gesto técnico equivocado ali, errado. Então, sempre essa questão harmônica, essa questão que você vai ter que estar muito em harmonia com a pessoa que está praticando com você, porque é uma pessoa que vai vir dar esse ataque para que você consiga fazer o treinamento com, né, a disseminação ali de valores, conceitos como respeito, amizade, a questão da interiorização, de você ser um pouquinho mais introspectivo para que você consiga ter esse equilíbrio mental, esse desenvolvimento mental e corporal. Os golpes e técnicas baseiam-se, na sua grande maioria, no ato genérico de agarrar e atirar o oponente, igual nós conseguimos ver aqui pela imagem. Então, meu oponente vem para me atacar pelas costas, eu agarro, né, desequilibro esse oponente jogando ele no chão, utilizando precisamente a energia que este despende no movimento ofensivo contra ele próprio. Então, o que eu vou usar? Eu vou utilizar a própria força de ataque do meu oponente para tentar desestruturar, para tentar desequilibrar ele ali. Então, ele vem nesse ataque contra o meu corpo, eu vou empregar essa minha técnica do Aikido, normalmente agarrando e atirando ele contra o chão, utilizando a própria força, a própria velocidade que ele já está trazendo no ataque ali. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal, em que é baseada a técnica e os golpes do Aikido. Então, nós temos uma animação aqui, que também pode mostrar um pouquinho do que nós conversamos até agora, essa questão das técnicas mais defensivas, não é mesmo? Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem essa resposta e daqui a pouco eu volto para nós conferirmos.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, em que é baseada a técnicas e os golpes do Aikido? Conseguiram lembrar? Analisando o gifzinho, ficou mais fácil de relembrar? Pensar em como estruturar essa resposta? Então eu tenho aqui uma sugestão de resposta para vocês. Pode ser que vocês tenham anotado de uma forma diferente no caderno, tenham anotado em tópicos. O importante é que vocês não percam a essência da resposta, que vocês tenham essa resposta, né, com os itens corretos, marcadinhos aí no caderno, mas se você escrever um pouquinho diferente, não tem problema. Então, baseiam-se no ato genérico de agarrar e atirar o oponente, utilizando-se precisamente a energia que esse depende no movimento ofensivo contra ele próprio. Então, nada mais é do que eu me apropriar dessa energia que meu oponente vem enquanto ele vem me atacar, e eu já utilizo essa força, essa energia que ele trouxe para agarrar esse adversário e lançá-lo e jogá-lo no chão, com isso aplicando ali a técnica defensiva. Lembrando de novo que essas técnicas do Aikido são técnicas defensivas e nunca técnicas de ataque. Eu pego a força do meu adversário que ele trouxe no momento de ataque e emprego a minha técnica defensiva tentando lançá-lo no chão. Nós temos algumas entidades que representam, né, os lutadores de Aikido. Em 1976 foi fundada a Federação Internacional de Aikido e a Confederação Brasileira de Aikido, que representa mais o estilo tradicional. Quando nós pensamos em federações, confederações, a questão da importância da presença dessas federações e confederações para marcar a estrutura dessa modalidade enquanto esporte, para estruturar as regras, reger as regras dessa categoria, cuidar ali para que esses atletas eles sejam profissionais, eles recebam enquanto atletas profissionais não somente salário, mas toda a estrutura que um atleta profissional precisa para que as lutas, os combates, as demonstrações e as apresentações tenham regras específicas no mundo inteiro, para que as pessoas entendam uma apresentação de Aikido aqui da mesma forma que elas vão entender essa apresentação de Aikido no Japão. Por isso a importância, para que seja uma coisa única. Por isso, sempre a importância de nós falarmos dessas entidades que representam as diferentes modalidades de lutas. Nós temos uma segunda atividade, então. Qual é o conceito fundamental do Aikido? Nós temos um gifzinho que mostra também, de novo, né, aquela técnica de defesa sendo empregada. Então, a lutadora ali se apropriando de um momento de ataque do adversário e já empregando uma técnica de defesa. Mas nós também temos os conceitos relacionados ao Aikido. Qual é o conceito fundamental? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse conceito e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta.
Voltamos, pessoal. Qual é o conceito fundamental do Aikido? Falamos bastante, então, né, que é uma luta que prega pela defesa, ela parte do conceito de defesa, uma luta totalmente defensiva, ela não parte do ataque, então o atleta de Aikido ele nunca vai desenvolver os golpes de ataque, ele sempre preza pelo desenvolvimento dos golpes de defesa. Mas qual que é o conceito fundamental dessa luta? Eu tenho aqui para vocês uma sugestão de resposta. Gente, vocês podem ter marcado em tópicos, vocês podem ter marcado por linha diferente, mas tentem observar se esse conceito do Aikido está elaborado no caderno de vocês. Então, consiste no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Então, de novo, gente, é uma luta muito filosófica, o Aikido é uma luta muito filosófica, pautada nas questões defensivas, nos movimentos defensivos e que prega muito pela harmonia. Por isso, uma luta que ajuda muito também no equilíbrio corpo, mente, em todo esse benefício que pode trazer para a saúde física e mental do praticante, porque nós temos que estar em harmonia, seja com a pessoa que está treinando com a gente, porque eu vou depender dessa harmonia, entender o gesto ofensivo que ele vai fazer, entender que na hora de eu aplicar o golpe de defesa, eu preciso respeitar também esse meu adversário, esse meu oponente, para que eu não machuque ele. A responsabilidade pela minha segurança e pela dele é minha quando eu trabalho com Aikido, e a harmonia com o universo que rodeia, né? Seja a academia, seja a escola, seja o ambiente de trabalho. Então o lutador do Aikido, ele tem que sempre estar em harmonia com todo esse universo. O que nós estudamos, o que nós falamos sobre o Aikido? O conceito fundamental do Aikido consiste no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Sua prática baseia-se na recepção, anulação de ataques e não nos gestos de atacar por iniciativa própria. Então, pensando, pessoal, a questão da harmonia, né, eu estar em harmonia com a pessoa que treina comigo, com o meu ambiente, reforçando que as técnicas do Aikido são pautadas na defesa e não no ataque. Isso é muito importante vocês lembrarem também. Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeos, se vocês quiserem se aprofundar no tema, as referências que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.